Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um podcast Palavras do Reino. Desde já eu agradeço pela sua companhia, a sua audiência. Agradeço também a cada uma das nossas convidadas hoje aqui. E eu posso dizer que esse é o podcast mais bonito que nós já gravamos. Venha comigo e você vai entender melhor o porquê disso tudo. Nos acompanhe, esteja junto conosco em mais um podcast Palavras do Reino. Palavras do Reino. Muito bem, eu disse que esse podcast é o mais bonito que nós já tivemos, porque eu estou muito bem acompanhado hoje aqui, bem melhor do que o marido destas que aqui estão. Eu estou hoje com as esposas, com as mulheres. O tema do nosso podcast hoje é o papel da mulher na família. Nós falamos um pouco a respeito dos princípios de Deus para as famílias, falamos sobre o papel do homem e hoje vamos falar sobre o papel das mulheres na família. E comigo aqui está hoje a pastora Gisele, já esteve em outros podcasts conosco. Tudo bem, pastora? Tudo bem, saudações para todos que nos ouvem nessa tarde, prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Também com a gente a pastora Letícia, esposa do pastor Osni. O pastor Osni já teve algumas vezes, mas a pastora Letícia é a primeira vez com a gente aqui. Muito obrigado pela presença, pastora. Boa tarde, pastor Lucas. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada a todos que estão nos ouvindo e eu espero estar contribuindo com a fé de vocês, com a vida no reino. Amém, obrigado. E com a gente também a Aline. A Aline, é a primeira vez que ela participa aqui da mesa com a gente, mas eu tenho certeza que todo mundo que já ouviu o podcast Palavras do Reino já ouviu a voz da Aline. A voz dela é a voz da abertura, aquela voz que fala Palavras do Reino. É a voz da Aline, gente. Aline, tudo bem? Muito obrigado por estar aqui com a gente, viu? Tudo bem, graças a Deus. A paz, irmãos, a todos que nos ouvem aí. É um prazer pra gente poder estar aqui, né? A gente sempre participa indiretamente. Hoje estamos aqui diretamente, né? Pra glória de Deus. Deus abençoe a todos, que a gente possa aí ser edificado também através desse bate-papo. Você gostou da minha imitação? Eu achei legal. Dá pra me substituir se precisar. Não sei se vai ser muito bom, não. Nós vamos falar hoje um pouco a respeito do papel da mulher na família. E como eu já disse antes para elas, nós vamos hoje desvendar o mistério se mulher fala tudo isso mesmo, né? A gente estava conversando um pouquinho agora há pouco aqui. Eu prefiro não fazer o comentário, deixar para vocês que estão nos ouvindo fazer esse tipo de julgamento. Eu estou sozinho como homem aqui na sala e eu quero sair daqui bem. Então não vou comentar sobre isso. Mas trazendo já para nós iniciarmos o nosso bate-papo, como sempre fazemos, eu quero perguntar para vocês, e vocês fiquem na liberdade de falarem a hora que preferirem. A gente falou um pouco a respeito da imagem das mulheres. Antigamente a mulher tinha uma imagem e graças ao avanço, à modernidade, às conquistas que as mulheres tiveram, a imagem da mulher atualmente é bem diferente do que era nos anos atrás e nem precisa ir tão longe assim. A gente não precisa pegar propriamente dito nos períodos bíblicos, embora nós vamos falar um pouco sobre isso mais para frente. Mas se você pegar a imagem da mulher de 50 anos atrás, 40 anos atrás, já era bem diferente do que é hoje, né? As pastoras que aqui estão são muito jovens e talvez não se lembrem disso, mas há 30 anos atrás, a maneira que as mulheres elas conviviam em família era bem diferente de hoje em dia, né? Vocês acham que no seio familiar, dentro da nossa casa, no meio da nossa família, essa mudança de imagem da mulher, ela tem sido boa ou tem sido ruim? Ela tem servido assim para colaborar com a família ou tem atrapalhado um pouco? O que vocês pensam sobre isso? Bom, Lucas, eu vejo que hoje nós temos o pós e o contra, né, dessa situação. Eu vejo que a mulher hoje em dia pode ser vista, essa visão de mulher de hoje, né, pode ser vista como positivo, no aspecto de que a mulher tem liberdade para estar contribuindo em casa, né, financeiramente, até também nas decisões que são tomadas pela família, né, que quem já leu um pouco, ou já viu até novelas mesmo que seja, ou histórias, né, sabe que a mulher não tinha muita opinião.
nas decisões de compra ou qualquer coisa referente ao lar, era só a questão mais de cuidar do filho, da comida, da casa, né, cumprir seu papel de esposa. E desse aspecto eu acho que tem sido positivo. Agora, o lado negativo que eu percebo é a questão de uma pressão psicológica que tem sido bem maior sobre a mulher, né? Uma porque ela se vê muitas vezes na responsabilidade de trabalhar muito para dar conta de ajudar em casa, né? E as que têm filhos, cuidar dos seus filhos, ainda conseguir administrar a casa, mesmo as que têm uma auxiliar, tem que saber administrar a sua casa, né? E muitas mulheres não estão conseguindo dar conta de toda essa pressão, de todos esses papéis que tem que se cumprir, e acaba gerando transtornos, né? Emocionais, até mesmo espirituais. Então, eu percebo dessa forma. Tem os prós e os contras, né? A senhora concorda, pastora Letícia? Concordo sim. E conforme a pastora Gisele disse, né? Essa modernização, ela tem trazido seus benefícios, mas também tem trazido os prejuízos, e principalmente quando se trata do âmbito familiar ali, né? Por exemplo, hoje as mulheres, elas lutam por ter os mesmos direitos que os homens, né? E biblicamente falando, quando nós partimos para esse lado, a gente vê assim que elas trazem um pouco na questão de estar mesmo lutando ao lado do esposo. Ao invés dela ser a auxiliadora, ela está lutando pelo mesmo espaço que o homem, né? Nós, como mulheres, fomos chamadas para ser auxiliadora, o esposo cabeça do lar, Cristo cabeça do casamento, né, da igreja. Então, nessa busca de independência, nessa busca de lutar pelos seus objetivos, a gente acaba deixando um pouco essa parte que nós temos o nosso lugar. Nós não precisamos lutar por nenhum outro lugar. O Senhor já nos deu o nosso lugar, que é ali, ao ladinho do nosso esposo, crescendo, caminhando junto, né? Essa parte mesmo de estar lutando acaba que causa uma divisão. A mulher, muitas vezes, por falta de sabedoria, ou às vezes pelo esposo permitir, ela acaba que tenta tomar o espaço do esposo dentro do lar. Na parte onde ela tenta suprir as necessidades do lar, né? Ela tenta ser a provedora do lar. Na verdade, nós fomos chamadas para ser auxiliadoras e não provedoras. A parte da divina provisão é o esposo, cabeça do lar, né? E infelizmente isso também tem trazido um certo comodismo nos lares, onde o esposo, vendo que a mulher tem essa capacidade, porque tem, né? A mulher, ela faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Cuida do lar, cuida dos afazeres do lar, cuida dos filhos, cuida do esposo, e ainda tem a capacidade de trabalhar fora, de também ajudar no financeiro da casa, e acaba que isso traz um pouco de comodismo, né, para alguns lares. E aí é onde vem a parte onde a esposa é a parte mais frágil, e ela acaba não conseguindo consolidar tudo, aonde vem a parte dos danos, né, emocionais, aonde vem as crises no casamento também, porque ela não é capaz de suportar tanto peso, embora ela se sinta capaz, se sinta desafiada a estar contribuindo dessa forma, mas infelizmente ela não suporta o peso, porque ela é a parte mais frágil do casamento, né? Então, essa modernidade, ela trouxe benefícios, porque hoje, para se conquistar, né, para se chegar nos objetivos como família, a esposa contribuindo é muito mais fácil, mas também tem a parte também que traz um certo conforto, né? Aí traz um certo peso para a esposa também, né? A mulher. Então, às vezes ela deixa de fazer
a parte que lhe cabe, que é ser a esposa, a mãe, né, a auxiliadora, e passa a ser a parte onde tem que manter a casa. Então, com essa modernização toda, está faltando um pouco de equilíbrio, a senhora acha, pastora? Sim, com certeza. A palavra correta é essa. As mulheres, elas começam a crescer profissionalmente e acabam perdendo o equilíbrio de ter esse crescimento também dentro do lar, né? Sim. É onde surge também, não sou contra, né? Existe casos e casos, existe caso que os dois têm que trabalhar junto, porque senão não conseguem nem mesmo se autossustentar. Sim. Mas tem casos, por exemplo, que a mulher ela não consegue adequar essa vida, né, moderna de trabalhar, de servir a casa, e acaba que uma parte é ferida, e muitas vezes, em quase todos os casos, são dos filhos, né? Nós temos uma geração hoje bem complicada, e assim, o maior causador, infelizmente, né, dessa geração está tão ferida é a falta que os pais fazem, né? Antigamente as mães supriam a falta do pai, o pai era o provedor, ele trazia, né, o mantimento para casa, então ela tinha o papel ali de estar perto, né? A mãe estava ali o tempo todo presente na vida dos filhos, né? Hoje a gente já terceiriza. Logo quando a criança nasce, a gente já tem aquela ânsia de ter que trabalhar, de ter que conquistar, e acaba que a criança, ela não às vezes sendo amamentada, ela tem que ir para um lugar porque a mãe, ela escolheu trabalhar, né? Então, querendo ou não, eu acredito que falta sim esse equilíbrio. Falta sim a gente entender qual que é o nosso papel principal. O nosso papel principal é ser auxiliadora. Qual que é o papel principal do homem? O papel principal do homem é cuidar da sua família, cuidar da sua casa, cuidar da sua esposa, ser o provedor da família, né? Sim. Então, a partir do momento que existe esse equilíbrio, fica mais fácil a função dos dois. Não há necessidade, por exemplo, eu querer tomar o espaço do meu esposo. E não tem problema, por exemplo, eu ganhar 10 vezes mais que meu esposo, desde que eu entenda que ele é o provedor da casa. Ele tem um lugar, um espaço dele, eu tenho o meu espaço. Eu entendi o que a senhora disse. A gente, falando agora em nome dos homens, eu entendo que realmente tem homem que vê que a mulher está se saindo bem e ele acaba se acomodando, né? E dizendo, bom, ela está trabalhando bastante, ela está ganhando mais do que eu, então eu não preciso pensar em melhorar o meu trabalho, ou pensar em melhorar a minha, vamos dizer assim, a minha performance profissional, para, sei lá, o que eu ganho tá bom, já que ela também está ganhando. Então aí acaba não pensando em melhorar a vida. E claro que se o marido, como a pastora Letícia disse agora, que é o provedor, que é o camarada que ele é o responsável por toda a família, se ele não busca melhorar, automaticamente a família toda vai sofrer com isso, né, Aline? Com certeza, né? Como as duas pastoras já falaram, né? Concordo plenamente com elas, e só acrescento que realmente quando o Senhor fez Adão e deu Eva para ele diz, cuide dela, né? Proteja ela vai ser a tua auxiliadora. E a Eva sentiu a necessidade da carência de ter Adão, né? Quando eles caíram lá, nos mostra claramente como foi difícil para eles enfrentarem tudo, mas eles estavam juntos, né? E hoje é muito difícil, é uma via de mão dupla, né? Como as pastoras já falaram, a gente precisa pedir muita sabedoria para Deus, porque a mulher, ela foi criada para ser o vaso mais frágil, né? Para estar à sombra do esposo, ao lado, né? Lutando junto, batalhando junto, sim, como a pastora Letícia já falou aqui. Realmente nós chegamos ao ponto de que hoje o custo de vida não é mais como era antigamente, que às vezes o marido dava conta de suprir a casa. Hoje não, hoje é tudo mais difícil, né? Hoje tem internet, hoje tem água, tem luz, né? Então é tudo diferente, as nossas necessidades aumentaram, e por isso, né, a esposa passou a sair de casa e a trabalhar para ajudar o esposo. Mas também na fala que a pastora Letícia disse, eu concordo plenamente. Eu acredito que a mulher,
nessa via de mão dupla, algumas coisas têm contribuído e outras têm deixado a desejar, porque muitas mulheres deixam de fazer o papel que lhe cabe por não ter tempo, por chegar muito cansada, e essa terceirização tem sido algo muito sério, porque é terceirizado o serviço da casa, é terceirizado o cuidado com as crianças. Como ela falou, às vezes a criança é tão bebê que ainda é bebê de colo e ela é deixada ali num lugar porque a mãe tem a necessidade de trabalhar. Então nada supre, eu creio que nada supre uma mãe na vida de um bebê, porque você não vai estar presente quando ele andar pela primeira vez, quando ele falar as primeiras palavras. Isso são coisas que não vão voltar nunca mais, e cada vez isso tem sido mais precoce. Exatamente, né? Assim, muitas mães, né? Eu não culpo nenhuma mãe, graças a Deus o Senhor me deu o privilégio de poder ter acompanhado o meu filho, né? Desde que ele nasceu até mais ou menos uns 3 anos, né? Eu estive presente o tempo todo, era só comigo, por conta também, né? Da especialidade do autismo, né? Então foi aquela coisa da descoberta. Então a gente sentia essa necessidade de estar presente para proteger, para cuidar, para ajudar a estimular. Mas hoje eu entendo que muitas mães não têm escolha. Ou ela sai para trabalhar para ter o pão dentro de casa, ou ela fica com a criança e a criança vai passar necessidade. Então realmente, sabe, se tornou uma via de mão dupla e muitas famílias não têm escolha. Elas se obrigam a entrar nesse papel de a mulher sair, batalhar. E por isso, outro caso assim difícil também que nós temos visto, essa questão da mulher se sobressair, como a pastora Letícia também já falou, que nós chegamos a um contexto assim de pandemia, onde muitas mulheres tiveram que ficar em casa, e foi aí que começaram a acontecer os divórcios, os espancamentos de criança, porque as mães não suportam cuidar dos seus próprios filhos, os casais não se dão bem porque se veem o dia todo. Então assim, chegamos a um colapso, parece que como se Deus estivesse dizendo: ei, né, acordem, né? Eu dei essa liberdade para vocês poderem sair, poderem trabalhar, poderem lutar, mas a essência da família, a essência da mulher na família não pode ser perdida, né? Nós temos sido roubados nessa área, né? Interessante isso que você está dizendo, porque é realmente o que eu estava pensando aqui em relação a essa parte de relacionamentos. E isso não só as mulheres, é claro, mas os homens e as mulheres, do modo geral, a gente tem se preocupado tanto com a nossa vida fora do contexto familiar que a gente tem esquecido um pouco a parte de dentro. Exatamente. Né? A Aline falou a respeito dessa questão da pandemia e tudo. Eu não me lembro de ter visto um período na humanidade, como a gente tem vivido agora, que foi tão assim importante para a gente ver realmente a importância do relacionamento familiar. Porque agora a mulher que talvez não trabalhava, que ficava já o dia inteiro em casa, não que ela não faça nada, mas que ficava cuidando das crianças, cuidando da casa, cuidando de tudo, agora, além de ter as crianças, ter todo o trabalho, ela tem o marido lá o dia inteiro incomodando. Entendeu? O serviço dobrou. O serviço dobrou. Olha aí. A demanda aumentou. Tá vendo? E por outro lado, o marido ele não estava acostumado a ficar dentro de casa com a esposa e com os filhos. Então tem o lado, vamos dizer assim, mais difícil, mais ruim, que a mulher ela não estava acostumada a ter o marido lá dentro de casa o dia inteiro. O marido não estava acostumado a se relacionar com os filhos com uma esposa, e isso foi gerando assim conflitos gigantescos, que aumentou drasticamente o número de separação e divórcio durante a pandemia. Só que por outro lado, também serviu muito para a gente poder aprender a fortalecer esse relacionamento entre marido e mulher, entre pai e filho, entre filho e mãe. E eu creio assim, falando por mim, que sou marido, que já sou casado, já sou pai, eu creio que serviu pra gente, como homem, dar mais valor ainda ao trabalho das mulheres, né? Porque, como eu disse, eu entendo que cada um de nós temos o nosso papel. O homem ele tem o papel dele, a mulher tem o papel dela. Na questão da submissão, que nós vamos falar um pouquinho sobre isso, o homem ele precisa entender que a mulher ela não é a escrava dele pelo fato da Bíblia dizer que ela deve ser submissa. Pelo contrário, ela está sob a mesma missão. Ou seja, aquilo que falta no homem, a mulher veio para complementar e vice-versa. Então, como eu brinquei com meu menino esses dias atrás, eu falei: a sua mãe, ela é a vice-presidente aqui de casa, meu irmão. Ela manda igual eu. A responsabilidade, quem responde, a última palavra é minha. Mas
Se você desrespeitar ela, é a mesma coisa se você estiver me desrespeitando. Então, a gente caminha junto. A mesma autoridade que um tem, o outro tem também, né? Só que, infelizmente, pelo menos eu penso assim, eu quero ouvir vocês. Nós falamos um pouco, antes da gente gravar, a gente falou um pouco a respeito da questão do feminismo. O feminismo lá na década de 50, 60, foi muito importante para levar as mulheres a conquistar muitas coisas que hoje são de extrema importância. Hoje a gente eu pelo menos eu não consigo ver nenhuma área da sociedade que a gente diga assim, não, esse é o tipo de trabalho que só homem pode fazer. Eu pelo menos não me lembro de nenhuma profissão, por exemplo. Eu não vejo nenhuma profissão hoje que os homens façam e que as mulheres também não estejam aptas a fazer, né? Tem as questões físicas, vamos dizer assim, que principalmente na questão de construção civil, essas coisas assim, você vai ver o homem, fisicamente falando, ele consegue, por exemplo, levantar mais peso do que uma mulher. Mas isso não quer dizer que ela não possa fazer o mesmo que ele, entende? Só que o feminismo hoje em dia é muito diferente daquele da década de 50, da década de 40, né? O feminismo hoje, ele parece que ele está mais distorcendo a imagem da mulher do que ajudando, né? Tem a questão do empoderamento. Quando alguém fala a respeito, usa essa palavra assim, empoderamento, me dá até coceira. Entendeu? Porque em nome do empoderamento feminino, eles estão destruindo uma imagem que as mulheres lutaram muito no passado para conseguir hoje, não é? E isso, infelizmente, tem atrapalhado a questão do crescimento da mulher na sociedade. Na verdade, além de atrapalhar, ele tem gerado um crescimento de forma errada. Sim. A minha visão masculina, eu estou dizendo isso e vocês podem me corrigir. E isso interfere até na questão da submissão. A submissão bíblica, a respeito, pegando o exemplo de Sara, que chamava Abraão de meu senhor, claro que hoje isso é um contexto totalmente diferente. Culturalmente falando, você não vai ver nenhuma mulher chamando o marido de meu senhor, né? Não sei se a Aline já chamou o Anderson de meu senhor e tal, né? Mas... ainda não. Mas não cheguei a tanto. Essa questão da submissão também tem se destruído um pouco por isso, não é? O que vocês acham a respeito disso? Essa questão da... Porque o homem, ele pensa na submissão de uma maneira diferente da mulher. A gente consegue hoje, de acordo com a imagem que a mulher tem hoje, o papel da mulher hoje na sociedade, tem espaço para submissão bíblica? Acho que é um assunto de bastante debate, né? Até mesmo dentro da igreja. Eu acho que a gente... Tem alguns pastores que, se me ver falando isso, eles vão me pegar ali quando sair do estúdio, já tem gente me esperando. É verdade? Não sei quem, viu? Mas tudo bem. Mas eu vejo assim, realmente é uma questão que a gente tem se deparado em conflitos. Acho que acho que todos aqui, como mulher, a gente enfrenta realmente essa questão todos os dias. Uma porque a gente foi criando uma visão errada do que é essa submissão, né? Os ensinamentos que eu tive e observava no meu crescimento de submissão era que a mulher tinha que dizer tudo sim, né? Que ela tem que aceitar tudo que for que o marido falar sem nem questionar, né? E hoje, o que a gente tem visto muito? A mulher tem poder de voz, né? Então, nós como mulheres cristãs, a gente tem que trazer de volta, como uma palavra que foi usada aqui, o equilíbrio, né? A questão de submissão como respeito também, né? De que eu posso falar o que eu penso, mas de uma maneira sábia, de uma maneira amorosa, de uma maneira, né, respeitosa em direção ao meu esposo. E falo isso não dizendo que sou perfeita, mas que eu também tenho esse conflito, né? Às vezes eu me deparo sendo rude e eu tenho que olhar, peraí, isso não é assim, não é legal, né? Ou escutar uma pessoa, peraí, eu não tô agressivo porque você está respondendo assim. Então a gente tem que ter esse diálogo dentro de casa. E eu vejo que toda essa questão do estresse gerado por esse novo papel da mulher na sociedade, né, acaba trazendo mais estresse, mais problemas emocionais e dificuldade no relacionamento, né? A questão financeira, principalmente, eu observo que é muito difícil para a mulher
que trabalha, que ganha o seu próprio salário, assim, chegar e o esposo está controlando, administrando tudo isso. Então a gente tem que realmente se colocar assim numa posição de que é nosso, né? E o esposo também tentar entender isso, é nosso. Então tá suprindo a necessidade de todos de uma maneira igual, né? Vamos conversar, vamos ter um diálogo. E a submissão vista biblicamente para mim é aquela que a gente já comentou aqui, que é o marido ama a esposa como Cristo ama a igreja e se dá por ela, né? Então se torna até prazeroso a mulher se submeter debaixo de amor, né? Então, quando existe, você percebe o amor, acho que entre os conflitos, quando existe uma disputa de autoridade, né? Até que a pastora Letícia falou de a gente querer tomar aquele papel, não, mas eu ponho mais dinheiro aqui em casa, então, tipo, a autoridade é minha, né? Isso aí, se a gente como mulher tomar... A autoridade é medida por quanto você ganha. Isso já é totalmente errado, né? Tanto biblicamente como... nós vemos que gera conflitos. Mesmo se a gente for falar em questão fora, né, na vida secular, na vida longe do evangelho, gera conflito nos relacionamentos por conta dessa disputa de poder dentro de casa. Então é complicado ainda a questão da submissão, mas acho que é algo que a gente tem que buscar em Deus e saber que existe uma recompensa que vinda do Senhor, ainda que às vezes a nossa submissão não venha a ser bem administrada pelo esposo de alguma forma, né? Eu acredito que aqui nós todas temos maridos tementes a Deus, mas talvez algumas de nós tá ouvindo aí, alguma mulher está ouvindo que seu marido às vezes nem é cristão, né? Ou é um religioso, né? Não vive realmente o evangelho, não ama realmente a esposa como Deus manda, e se submeter nessas ocasiões ainda se torna ainda mais difícil, né? E essa senhora falando a respeito disso, já vou emendar um pouco, essa questão da submissão, teria um limite para a mulher ser submissa ao marido? Com certeza. É assim, quando a gente fala, né? Enquanto a pastora falando, eu vindo várias ideias. Quando a gente toca para uma mulher, vamos dizer assim, que uma mulher que ela está se convertendo. Quando a gente fala, né, a parte onde a mulher tem que ser submissa ao seu esposo, ela arrepia e pula bem longe. Porque muitas delas não vivem um contexto, por exemplo, igual o nosso, de ter um marido temente a Deus, que vai cuidar da esposa conforme o Senhor ordena que cuide. Muitas vivem sobre jugo, né? E infelizmente a visão de submissão, vinda até mesmo dos primórdios, é meio deturpada, né? É aquela visão assim que você precisa me obedecer. Quando se fala de submissão, fala assim, a obediência, eu falo e pronto, acabou. A última palavra quem dá aqui sou eu. E não é assim que o Senhor nos ensina, como realmente deve ser. Eu não preciso falar sim para tudo. Tudo tem que ter um limite. Tudo tem que ter, tem que ser algo sadio, né? Como a pastora disse, quando o esposo ele cumpre o papel dele como o homem que protege a sua família, protege sua esposa, que ama, que guarda, que dá sua vida por ela, assim como Cristo deu a vida pela igreja, torna-se prazeroso, né? Você andar, caminhar junto com ele, né? Quando eu digo em questão assim de limite, e é algo assim assustador, porque a visão de submissão era imposta assim, a mulher tem que fazer o que o marido fala, manda, pronto, acabou. Mas, por exemplo, se aquilo que meu esposo quer que eu faça denigre, né, os princípios bíblicos, eu não devo fazer. Um exemplo, se meu esposo me obriga a ver pornografia antes da relação sexual e eu tenho que me impor a isso não é ser submissa. Isso não deve ser feito, né? Existem vários outros exemplos que a gente pode dar, né? A mulher que não pode falar, não pode ter voz dentro de casa porque ela é violentada. Isso não é uma forma de ser submissa, né? Nós como mulheres, nós somos a parte mais frágil. O esposo ele tem que nos cuidar, mas
a parte da submissão, não cabe a nós aceitarmos tudo que é imposto. É ser submissa como ao Senhor. Aquilo que vem de direcionamento, que sabemos que aquilo ali é a vontade do Senhor para nós devemos nos submeter, né? Quando a gente toca na questão financeira, por exemplo, eu particularmente, eu tenho uma carência muito grande. Eu acredito até pela vida que eu já tive de insubmissa lá atrás, antes de conhecer o Senhor. Como eu compartilhei no início, a respeito da mulher querer tomar o espaço do meu esposo, infelizmente, antes de conhecer Jesus, antes de saber como realmente uma esposa sábia, uma esposa virtuosa, conforme a Bíblia trata, deve ser, eu vivia totalmente de forma errada. Eu lutava por esse direito. Quando eu falo assim que a mulher tem esse desejo, eu acredito que Deus ele foi tão sábio na hora de fazer a mulher, porque ele deu ela com N capacidade. A mulher, cara, é uma máquina. Ela faz tudo ao mesmo tempo e é assim, deslumbrante, assustador. Porém, ele colocou uma coisa: seja submissa. Ou seja, eu te dou tudo, mas eu vou colocar algo que você precisa. Eu preciso te segurar, porque senão aonde você vai chegar, né? Então assim, a mulher ela tem essa capacidade de ir além do homem, né? Assim, o meu cérebro às vezes é uma máquina que não para nenhum momento. Eu fico pensando. Meu esposo bem zen, eu falo, mas você não pensa, né? aquela inquietude, né, que o Senhor nos dá. O Senhor dá essa habilidade para as mulheres, mas ele, da mesma forma que ele dá, ele impõe o limite. E dentro disso, eu não tinha esse limite. Então eu achava assim, eu contribuo igual, eu quero ter o mesmo direito que você, né? Nas decisões você tem que me perguntar. Não que isso seja errado, eu concordo que tudo que tem que ser feito dentro de uma casa tem que estar em comum acordo, porque se der certo, vai ser bênção para aquela casa, mas se der errado, vai vir as consequências para todos daquela casa. Exatamente. Então a mulher ela tem que ter essa participação nas decisões, né? Ainda está dentro, né, do papel que os antigos olham como a submissão da mulher, ela não ter participação. O homem é o cabeça, ele decide, mas a mulher ela tem uma visão bem mais ampla do que o esposo. Muitas vezes ela tem como auxiliar, sim, até nessas partes ela é auxiliadora nas tomadas de decisões. Então assim, como eu estava dizendo, eu vivi essas experiências, e hoje, até para meu domínio, porque eu me conheço, eu exijo de mim, eu tenho uma ânsia, que se eu vou no salão da fulana de tal, eu preciso perguntar pro meu esposo o que ele acha. Eu acho importante a opinião dele, mesmo que a opinião dele muitas vezes vai ser só vai, sim. Às vezes eu falo, pelo amor de Deus, pensa no que eu falei. Você entendeu o que eu falei? Você quer um tempinho para você pensar no que eu vou fazer, para depois você vir e falar não é para fazer, né? Então assim, eu criei eu delimitei o meu espaço. Eu não posso, né? Então, se der errado, olha, mas eu cheguei aqui, eu perguntei para você. Você está amparada, né, pastor? Sim, exatamente. Você não vai estar tomando a decisão sozinha. Eu acho isso importante, porque usando o meu exemplo, a Yuri ela sempre diz, olha, a decisão final é sua, a responsabilidade é sua, mas a gente nunca decidiu nada sozinha. Essa questão é muito legal, porque tudo que ela vai fazer, ela me pergunta, olha, o que você acha disso? Às vezes eu falo para ela assim, olha, tá bom. Aí ela fala igual a senhora, pastor. Mas será? Aí eu falo, não, tá bom. Eu digo que às vezes quando eu chego em casa, a Yuri ela me vê como uma orelha gigante. Pronto, chegou o meu ouvido, vou falar. E aí ela fala. E tem hora que eu confesso, que eu paro assim, eu penso, eu fico olhando pra cara dela e falo, ela tá em qual assunto agora? O que eu respondo? Tipo assim, o que eu respondo? Aí, mas assim, é interessante porque tudo já criou esse costume de ser compartilhado. Nós homens, a gente precisa entender que a responsabilidade é do homem. O homem ele não pode levar ou jogar para a mulher uma responsabilidade que é dele, né? Nós falamos nos podcasts passados a respeito de Jezabel.
Jezabel, ela se levantou e ela fez tudo que ela fez porque Acabe, ele não se posicionou como homem, como rei, como líder que deveria ter sido. Então, assim, hoje em dia existe um monte de Jezabel por aí. Jezabel, ela só reina onde Acabe não se posiciona. Exatamente. Então vai falar assim, o marido ele chegar aqui e falar assim, mas a minha mulher ela vai acima e é complicado, aí eu vou evitar conflito. Meu querido, a responsabilidade é sua. Você quer deixar sua mulher governar? Tudo bem, só que não reclame depois. Quando Jesus chegar diante de você, ele não vai falar assim, e aí, peraí, vem cá vocês dois, deixa eu perguntar para sua mulher o que foi que aconteceu. Não, a responsabilidade é do homem. Eu acho totalmente errado um homem ele tomar as decisões referentes à família sem consultar a esposa. Claro que, dependendo do que for, os filhos eles não têm uma autoridade para ajudar na decisão, na escolha de uma opção, na decisão de algo. Mas o marido e a esposa eles precisam ter essa liderança, vamos dizer assim, essa liderança compartilhada. Sim. O marido ele vai estar acima, sim, mas a parte da submissão ela serve tanto para a mulher quanto para o homem. Ela serve para mostrar para a mulher que ela tem alguém que está acima dela, mas ela serve para o homem para ele ver a mulher não como alguém que está muito abaixo, mas alguém que está ali para complementar ele. Não é, Aline? Exatamente. Eu vejo como dois extremos, né? O feminismo de hoje e essa submissão da ideia, né, bem retrógrada. Porque o que acontece? Esse feminismo de hoje é aquele feminismo que empodera, que bate na mesa, que grita, que protesta batendo de frente, destruindo tudo. E na realidade a gente sabe que os resultados só são péssimos, né? Não tem acordo nenhum e não me representa. Eu falo por mim, não sei pelas pastoras, mas esse feminismo de hoje não representa a mulher. A mulher bíblica e cristã não representa. Então, assim, e o outro extremo é esse extremo da submissão retrógrada que lembra essa questão, igual a pastora Letícia falou, a pastora Gisele também, sim senhor, né? Sim, é tudo sim ou tudo não, né? E não é bem assim que nós vemos. Eu faço uma comparação, pastor Lucas, da submissão com o dízimo, na seguinte questão de dizer que é um princípio de gratidão, porque o dízimo, você tenta poupar o 100%, não dá conta de administrar os 100, né? Acaba não fazendo bom negócio. Quando você entrega para o Senhor os 10, é Ele que administra o resto. E flui e multiplica muito mais do que aquilo que você pensava. E a submissão no casamento, Deus me deu esse discernimento há pouco tempo. Eu confesso para vocês aqui que também tem essa dificuldade ainda até hoje, mas estamos rompendo. O espírito da Jezabelzinha falava muito mais alto, né? E a dificuldade em ser submissa é muito grande para nós mulheres, justamente por isso que foi incutido, né? Principalmente, não sei as pastoras, mas eu vim de uma denominação mais conservadora, então assim, era tudo muito difícil antigamente, né? E aí o que acontece? Hoje a gente tem essa visão da submissão como ao lado, mas era vista assim, não, sim ou não, né? E hoje eu vejo assim, quando você tem esse princípio da gratidão, o Senhor me deu experiências de, como a pastora Letícia falou, eu precisei de um limitador, né? E hoje eu vejo dessa forma, mas eu não vi assim. Hoje eu glorifico a Deus porque o meu esposo é o meu limitador. Eu entendo que para domar essa Jezabelzinha foi preciso vir, né, o Anderson, que teve autoridade em Deus para fazer com que eu enxergasse isso, né? O Espírito Santo me fez enxergar, porque eu queria bater de frente, eu não aceitava. E depois que você adere o princípio da gratidão, que você passa aquilo que a gente já conversou aqui, ainda que o seu esposo esteja errado, quando é algo que não fere os princípios de Deus, né? Pode ser algo que às vezes é ir ali cortar o cabelo, e seu esposo diz para você assim, olha, eu acho melhor não, eu gosto de você com seu cabelo assim. E às vezes você fica, mas o cabelo é meu, eu queria ir lá cortar, né? Mas quando você se submete e obedece e entrega para o Senhor, se é algo que não te agrada, mas você entrega primeiramente ao Senhor, das duas uma, ou o Senhor vai convencê-lo, ou você vai estar debaixo de bênção porque você obedeceu. E muitas vezes já tenho esse testemunho para dizer aqui que desobedeci e no final das contas não deu nada certo, né? Então foi preciso acontecer isso para que eu visse que era um princípio que eu precisava respeitar. A submissão antigamente ela era usada para não dar direito nenhum à mulher, né? Então, ou seja, existe a submissão, então a mulher ela é obrigada a se contentar com
o lugar mais baixo dentro da família. Então, até chegava um determinado momento que até os filhos homens, eles tinham mais autoridade do que as mães. Verdade. Né? Dentro de casa. E eu sou testemunha de já ter visto algumas famílias nesse sentido. Eu, particularmente, eu encaro a submissão como, da mesma maneira que eu encaro o respeito, como encaro a obediência. Por exemplo, os meus filhos. Nós todos já fomos filhos, obviamente, e a gente sabe que a questão de obediência, de respeito com os pais, é algo que é uma obrigação do filho, né? Mas não é mais fácil eu conquistar o respeito e a obediência dos meus filhos através do amor? Não é mais fácil eu conquistar a obediência e o respeito dos meus filhos ensinando, mostrando que eu me importo com eles e mostrando a importância, biblicamente falando, dessa obediência e desse respeito? A submissão com a minha esposa eu trato da mesma maneira. Eu prefiro fazer com que ela seja uma esposa submissa, demonstrando que eu amo e que eu cuido dela, do que bater na mão em cima da mesa, pegando o livro de Gênesis e dizendo assim, ó, tá vendo aqui? Você tem que ser submissa. Pegando lá o livro de Levítico, de Deuteronômio, dizendo, olha aqui, se você não cumprir isso aqui, você vai pro inferno, seu infeliz. Entendeu? Não é mais fácil demonstrar o amor, demonstrar o carinho e o cuidado, para que essa submissão ela se torne um prazer e não uma obrigação? Sim. Então, eu creio que, e já falo isso, já caminhando para o final, para a gente já encerrar o nosso podcast, a submissão da mulher, ela não está ligada à obediência no sentido de servidão. A submissão da mulher ao marido, ela está conectada mais como o cumprimento de um propósito de Deus do que com a obrigação propriamente dita. Sim. Porque a submissão é um propósito do Senhor para a vida da mulher. E como eu já disse aqui antes, vocês são mulheres, você pode dizer isso bem melhor que eu. Mas quando o homem ele conquista isso da mulher, eu creio que o retorno disso ele só é positivo. Sim. Até mesmo porque como família não tem como eu, como marido, de trabalhar puxando a corda de um lado, minha esposa puxar de outro, os filhos puxar de outro. A gente precisa entender que nós somos um time, uma equipe. Então todo mundo tem que puxar para o mesmo lado. Exatamente. Se eu estou falhando em alguma coisa, se a minha esposa está falhando em alguma coisa, então esse é o respeito, o companheirismo, né? Deve falar mais alto, deve servir, deve vir primeiro. E eu já quero agradecer vocês, as pastoras, a Aline, que é evangelista, por essa participação, por esse podcast aqui. Tá vendo? As mulheres não falam tanto assim. Eu acho que ele falou mais que a gente. Eu acho que eu acabei me empolgando aqui. E se vocês deixarem, a gente vai embora. A gente fala mais 2 horas aqui. Mas desde já eu quero agradecer vocês pela presença, pela participação. Eu ia gravar, eu acho que só 1 ou 2 podcasts com esse tema das mulheres, mas acho que a gente ia precisar gravar mais. Então, e desde já eu agradeço, pastora Gisele, mais uma vez por estar com a gente aqui. Se quiser deixar uma mensagem final para as mulheres. Eu que agradeço a oportunidade, pastor Lucas. Eu gostaria de agradecer a cada um que está ouvindo, né, também, e que você possa, como nós aqui também, né, nos colocarmos debaixo da graça do Senhor e meditar na palavra de Deus, buscar entender realmente que o papel da mulher não é um papel de desonra, né? O papel que Deus colocou para nós, ao lado do nosso esposo, educar um filho, né? A gente pode transformar uma geração, né? Se a gente conseguir cumprir esse papel. Eu sempre peço a Deus graça e misericórdia, que eu acredito que ser mãe é um dos papéis mais difíceis da mulher, né? De poder educar e criar um outro ser humano para ser uma boa pessoa, para ser alguém que ame a Deus, que faça bem à sociedade. Então acho que é uma honra a gente poder ser mãe, ser esposa. Então valorizar isso e buscar a sabedoria do Senhor, não buscar conselhos errados, nem pessoas erradas, porque é o Senhor, é na palavra dele que a gente vai encontrar realmente a direção de como ser uma mulher que agrada, né, o coração de Deus, ser uma boa esposa, ser uma boa mãe, ser uma boa companheira também para as outras mulheres que precisam da gente, né? Amém. Muito obrigado, pastora. Obrigado também, pastora Letícia, a primeira vez aqui com a gente, espero que não seja a última,
que seja a primeira de muitas. Amém. Eu que agradeço a oportunidade, pastor. E eu gostaria também de deixar uma palavra para essas mulheres queridas que estão nos ouvindo agora. Eu não poderia encerrar, ardeu muito forte no meu coração, né? Até quando eu cheguei, eu perguntei para minhas amigas pastora, a evangelista Aline, se elas tinham trazido alguma palavra, porque quando eu recebi o convite, essa palavra ardeu no meu coração e eu gostaria assim de deixar como uma forma de meditação para essas mulheres que estão nos ouvindo, né? Para que elas venham estar lendo depois, meditando, tirando o seu próprio ensino, se vendo nessa palavra, né? Que é em Provérbios 31, a partir do versículo 10, que fala sobre a mulher virtuosa. Fala assim: a mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito ultrapassa os das mais finas joias. O seu marido tem plena confiança nela e a miséria jamais chegará à sua casa. Essa esposa exemplar faz o seu marido sempre o bem e nunca o mal. Escolhe a lã, o linho e com alegria trabalha com as próprias mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe a provisão para o seu lar. Antes do romper da aurora, ela se levanta a fim de preparar a comida para todos os de casa e dar ordem às suas colaboradoras. Ela sabe avaliar a convivência de um campo agricultável e compra com o seu salário plantas nessas terras e sua própria vinha. Dedica-se com prazer ao seu trabalho, seus braços são bem fortes e vigorosos. Administra com sabedoria e seus negócios produzem lucros. Mesmo tarde da noite, sua lâmpada nunca se apaga. Com talento e delicadeza, prepara os fios de lã e de linho para tecer as roupas da família. Coopera com os pobres e necessitados. Quando chega o inverno rigoroso, ela não se preocupa, pois todos em sua casa têm agasalho para vestir-se. Tece coberta para sua cama e tem condições para se vestir de linho e púrpura. Nas assembleias à porta da cidade, onde o seu marido toma assento entre as autoridades de sua terra, ele é respeitado. Ela produz roupas de linho e as vende. Fornece também cintos de couro aos comerciantes. Sua melhor roupa consiste de força e dignidade. É otimista em relação ao futuro. Abre a boca com sabedoria e sua língua sabe ensinar com bondade e paciência. Acompanha seus servos e cuida dos negócios de sua casa, sem dar lugar à preguiça. Seus filhos fazem questão de elogiá-la e seu marido proclama suas virtudes afirmando: muitas mulheres são notáveis, tu, porém, a todas sobrepuja. A beleza é uma ilusão e a formosura é passageira. Contudo, a mulher que teme ao Senhor, esta será honrada. Seja essa mulher virtuosa recompensada pelos seus merecimentos e suas boas obras proclamadas à porta da cidade. É uma palavra tremenda, embora na época que foi escrita, as mulheres aqui, elas trabalhavam de formas diferentes, porém, elas eram as mulheres, né? Então, essa passagem, ela traz realmente isso que nós somos, né? Todos os afazeres que nós fazemos como mulheres virtuosas, sábias. Então eu gostaria assim de deixar essa palavra para essas mulheres lindas que estão nos ouvindo e dizer que nós temos o nosso lugar dado pelo Senhor. Nós somos preciosas diante dele e nós somos sim vitoriosas porque o Senhor nos deu esse direito. Amém. Obrigado, pastor. Amém, obrigado, pastora. E a evangelista Aline também é a primeira vez aqui com a gente, espero que venha outras vezes. Obrigado, Aline. Obrigado você, pastor. Obrigado a todos que estão aí nos ouvindo, né, acompanhando esse podcast. É um prazer para nós sempre estar compartilhando a palavra, não só para estarmos aqui expandindo ela até chegar a vocês, mas para que a gente venha aprender também, né? E quero deixar um recado para você, mulher, para você, homem também, que está ouvindo aí o nosso podcast. Eu acredito que todos nós somos falhos, como nós aqui falamos, né? Temos dificuldades
dificuldades, mas quando nós entregamos tudo aos pés do Senhor, quando a nossa família, nós colocamos ela como um princípio, colocamos ela como prioridade nas nossas vidas e pedimos ao Senhor que nos ajude a cuidar da nossa família, que é o bem mais precioso que Ele nos deu, essas dificuldades são vencidas, né? E é dia após dia, né? Pedindo sabedoria, o Senhor vai nos dando discernimento e a gente vai vencendo, né? Em nome de Jesus, eu agradeço, Deus abençoe. Amém, obrigado. E agradeço também a você que tem nos acompanhado até agora, independente de onde você esteja, seja de manhã, de tarde, de noite, que você possa ser abençoado por tudo que foi falado aqui, as mulheres que possam ser realmente ministradas por essa palavra que nós compartilhamos hoje, e os meus amigos, os homens também, aprendam com isso que foi falado aqui, meu querido. Abra o seu coração, aprenda a cuidar bem da sua esposa, a tratar bem a sua ovelha principal. A esposa é a única ovelha que vai acompanhar o marido pro resto da vida. Verdade. Eu sempre digo isso e acho isso de extrema importância. Então que você também possa aprender. Como eu falei no último podcast, eu falo de novo. Você quer ganhar a sua família? Você quer ganhar o mundo? Você quer ser a pessoa mais bem-sucedida do mundo? Você pode fazer isso, mas comece cuidando bem da sua casa. Se você começar cuidando bem da sua esposa, dos seus filhos, da sua família, você já vai ter percorrido um grande caminho para o sucesso. Comece cuidando bem da sua casa, porque não adianta nada você ser bem-sucedido profissionalmente e ser um fracasso dentro de casa. Se você fracassar com a sua família, você fracassou em tudo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Um grande abraço e até a próxima.